A mulher que encontrou força quando o corpo já não respondia. Hannah Carson viveu na Filadélfia, nos Estados Unidos, no século XIX. Durante os últimos 13 anos de sua vida, sofreu com uma doença reumática tão severa que perdeu o uso de praticamente todos os seus membros. Seu corpo já não permitia que ela fizesse muitas das coisas que antes realizava. Mas havia algo que ela se recusava a perder: sua fé. Hannah era conhecida na comunidade cristã por sua dedicação à oração e às Escrituras. Mesmo confinada em seu pequeno quarto, continuava recebendo pessoas. A Bíblia permanecia em seu colo e, quando precisava, alguém virava as páginas para que ela pudesse continuar lendo. Visitantes chegavam esperando encontrar uma mulher abatida. Muitas vezes encontravam alguém falando sobre Deus com esperança e alegria. Sua própria casa tornou-se um lugar de oração. Pessoas de diferentes origens iam até ela para conversar e buscar consolo. Hannah não podia caminhar, não podia trabalhar como antes, não podia controlar sua doença, mas descobriu que ainda podia orar, encorajar e amar. Certa ocasião, enquanto amigos estavam ao seu redor, falou sobre como o amor de Cristo trazia alegria mesmo em meio à dor. Sua fé não significava que ela não sentia sofrimento. Significava que o sofrimento não havia conseguido apagar sua esperança. Hannah Carson morreu em 1864, aos 55 anos. Depois de sua morte, amigos registraram sua história em um pequeno livro para que seu testemunho não fosse esquecido. Ela não ficou conhecida por grandes viagens, não construiu grandes instituições, não possuía riquezas. Sua influência nasceu de um lugar muito simples: um pequeno quarto onde uma mulher continuava confiando em Deus. Sua história nos ensina que nosso propósito não desaparece quando nossas circunstâncias mudam. Talvez você esteja passando por um período em que sente que não consegue fazer aquilo que fazia antes, mas ainda pode orar, ainda pode amar, ainda pode encorajar alguém, ainda pode manter a esperança viva. Moral: não meça sua utilidade pelas coisas que você consegue fazer. Mesmo em um período de limitações, sua fé, suas palavras e suas orações podem alcançar pessoas de maneiras que você jamais imaginou. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pangalawá Coríntios Labindalawá Sham. A mulher que descobriu que ainda podia recomeçar. Zaki vivia no Afeganistão com o marido e a família. Durante muitos anos, sua vida foi marcada pelo medo. Ela cresceu acreditando que Deus estava sempre pronto para condená-la por seus erros. Mas algo começou a mudar quando percebeu uma transformação no próprio marido. Ele havia conhecido Jesus. Zaki começou a perceber que aquele homem, antes dominado pela raiva, estava se tornando mais humilde, amoroso e disposto a perdoar. Ela ficou curiosa. Queria entender o que havia provocado aquela mudança. Foi então que conheceu a mensagem de Jesus e decidiu colocar sua fé nele. Mas a decisão trouxe consequências. Quando sua fé foi descoberta, Zaki e o marido enfrentaram forte oposição. A situação ficou tão perigosa que precisaram fugir do país. Ela deixou para trás sua casa, sua comunidade e grande parte da vida que conhecia. Chegou a um novo lugar carregando não apenas seus pertences, mas também as marcas de tudo o que havia vivido. Seria fácil pensar: minha vida acabou. Mas Zaki escolheu pensar diferente. Ela continuou acreditando. E, mesmo longe de casa, começou a compartilhar sua experiência com outras mulheres. A mulher que um dia precisou fugir, agora procurava ajudar outras pessoas a encontrar esperança. Em 2026, seu testemunho continua sendo divulgado como exemplo de uma fé que permaneceu viva mesmo depois de perseguição, deslocamento e perdas. Zaki descobriu que recomeçar não significa esquecer o passado. Significa acreditar que o passado não precisa determinar o futuro. Talvez você também esteja passando por uma fase em que tudo parece ter sido perdido. Talvez tenha precisado começar novamente. Talvez esteja longe de onde gostaria de estar. Mas lembre-se, Deus ainda pode escrever novos capítulos quando você pensa que a história terminou. Zaki perdeu sua antiga segurança, mas não perdeu sua esperança.
E foi justamente essa esperança que ela passou a compartilhar com outras pessoas. Moral: às vezes, recomeçar dói, mas uma mudança inesperada não significa que Deus abandonou você. Continue confiando, mesmo quando não compreender o caminho. O lugar onde você está hoje pode se tornar o ponto de partida para uma nova missão. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Isaías 43:19. A mãe que recomeçou com um punhado de sementes. Akesh vivia com o marido e os 7 filhos em uma região de Khartoum, no Sudão. Sua vida era simples. O marido trabalhava fazendo tijolos e Akesh limpava casas para sustentar a família. Os filhos estudavam. Havia dificuldades, mas existia uma rotina. Até que a guerra mudou tudo. Soldados invadiram sua casa. O marido e o filho mais velho foram mortos enquanto tentavam protegê-la. Akesh pegou os outros filhos e fugiu. Ela tinha pouco dinheiro e carregava consigo apenas aquilo que conseguia levar. Durante 9 dias viajaram em um caminhão até chegar a Henk, no Sudão do Sul. Ali, em meio ao deslocamento e à insegurança, Akesh deu à luz seu filho mais novo. Mas a violência também chegou ao local onde estavam. A família precisou fugir novamente. Depois de muitas dificuldades, Akesh conseguiu chegar a uma comunidade onde recebeu a oportunidade de morar em uma casa vazia. Era pouco, mas era um começo. Para alimentar os filhos, começou a buscar água e vendê-la no mercado. Depois, quando a violência atingiu novamente o mercado onde trabalhava, perdeu aquela pequena fonte de renda. Akesh poderia ter desistido, mas continuou. Passou a recolher lenha com uma das filhas e vender os feixes em um pequeno mercado. O trabalho era pesado e rendia muito pouco. Até que recebeu uma ajuda financeira de emergência apoiada pela Christian Aid e pelo governo escocês. O valor não era grande, mas Akesh sabia exatamente o que fazer. Primeiro, pagou as taxas escolares dos filhos. Depois, comprou alimento para a família. Com o restante, comprou amendoins para vender. Ela não estava apenas gastando dinheiro, estava tentando construir novamente uma fonte de renda. Estava plantando um novo começo. Sua história foi publicada pela Christian Aid em fevereiro de 2026, como exemplo da luta de famílias deslocadas pela Guerra do Sudão. Akesh perdeu a casa, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu 2 vezes seus meios de sobrevivência, mas não permitiu que suas perdas fossem maiores que sua esperança. Ela continuou pensando nos filhos, continuou trabalhando, continuou reconstruindo. Talvez você também esteja passando por um momento em que tudo parece ter sido arrancado de suas mãos. Talvez você esteja começando novamente. Não despreze o pequeno começo. Akesh recebeu uma pequena oportunidade e decidiu transformá-la em um novo caminho. Moral: às vezes Deus não coloca imediatamente uma grande solução diante de nós. Ele coloca uma pequena oportunidade. Não despreze o pouco. Use o que você tem, dê o próximo passo e continue confiando. Uma pequena semente pode ser o começo de uma grande reconstrução. Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. A colheita que nasceu em meio à incerteza. Em uma comunidade rural da Guatemala, uma mulher chamada Maria vivia do trabalho com a terra. Durante anos, sua família dependeu da agricultura para sobreviver. Mas o clima começou a mudar. As chuvas já não chegavam como antes. As plantações ficavam mais vulneráveis. E cada nova temporada trazia uma pergunta difícil. Será que teremos o suficiente para viver? Maria poderia ter olhado para tudo aquilo e simplesmente desistido. Mas decidiu aprender. Junto com outras mulheres da comunidade, começou a conhecer novas técnicas de cultivo capazes de ajudar as famílias a enfrentar as mudanças do clima. Elas aprenderam a adaptar a produção, compartilhar conhecimentos e procurar novas formas de aumentar a renda. Uma dessas oportunidades estava no próprio cacau. Em vez de vender somente a matéria-prima, começaram a aprender maneiras de produzir chocolate. O que antes parecia apenas uma pequena atividade passou a representar uma possibilidade de futuro. As mulheres começaram a trabalhar juntas. Uma ensinava aquilo que havia aprendido. Outra compartilhava uma experiência.
E, pouco a pouco, o conhecimento se espalhava pela comunidade. A fé também fazia parte daquela caminhada. Elas não ignoravam as dificuldades, mas acreditavam que Deus continuava presente e que suas próprias mãos poderiam participar da construção de um futuro melhor. A Christian Aid destacou em 2026 histórias de mulheres da Guatemala que estão adaptando a agricultura, compartilhando conhecimentos e produzindo chocolate para proteger os meios de subsistência e fortalecer a renda das famílias diante das mudanças climáticas. Maria aprendeu uma lição importante. Quando as circunstâncias mudam, talvez seja necessário mudar a maneira de caminhar, mas não abandonar o caminho. Talvez você esteja vivendo uma estação de incerteza. Aquilo que funcionava antes já não funciona. Uma porta se fechou, uma oportunidade desapareceu, um plano não deu certo. E você pode estar pensando, e agora? Não tenha medo de aprender algo novo. Não tenha vergonha de começar pequeno. Não pense que mudar de estratégia significa abandonar sua fé. Às vezes, Deus não muda imediatamente a situação. Ele nos dá sabedoria para atravessá-la. Maria não podia controlar o clima, mas podia aprender. Podia trabalhar, podia se unir a outras pessoas, podia continuar acreditando. E foi assim que uma dificuldade começou a gerar uma nova oportunidade. Moral: nem sempre podemos escolher a estação que estamos vivendo, mas podemos escolher como responder a ela. Quando os caminhos mudarem, peça sabedoria a Deus. Aprenda, trabalhe e continue avançando. A fé não significa permanecer parado, significa continuar acreditando enquanto você procura um novo caminho. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5.